Olá, estamos de volta com mais uma edição do No Cafezinho e hoje quem vai tomar um café com a gente é Érica Siqueira, que coordenou a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro, agora presidente eleito do país, e ela também é assessora de comunicação do PSL Nacional. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Renata. Boa tarde pra Boa vocês. tarde, muito obrigada por ter vindo aqui bater um papo com a gente, tomar um café. Carol Brito. A gente disse que ia ter uma surpresa, né, para o internauta da Folha de Pernambuco, e realmente teve, né? Dessa vez a gente cumprindo a promessa, dessa vez. Vamos, Kit. Érica, Bolsonaro eleito com 57 milhões de votos, uma diferença de mais de 10 milhões de votos para o candidato do PT, né? E aí o debate que pegou agora no final, nessa reta final, a questão da comunicação. Depois de eleito, ele já foi tratar desse assunto da comunicação, teve um enfrentamento ali com a Folha de São Paulo. Como é que você, que trabalha nessa área de comunicação, projeta essa questão da relação do presidente eleito com a imprensa, com os meios de comunicação? Tem muita gente assustada. É motivo para se assustar? Não, não é motivo para se assustar. Todo mundo conhece o perfil do Bolsonaro, sabe que ele tem um temperamento muito forte, né? Ele é muito intempestivo nas falas, mas ele não trabalha sozinho, né? A gente trabalha em equipe e não é um perfil que se vai desenhar durante o governo de Bolsonaro de enfrentamento com a imprensa, né? A gente precisa ter uma reorganização, mas não uma caça às bruxas como se está declarando na imprensa, né? Érica, você falou que o Bolsonaro ele escuta bastante a equipe, as pessoas em quem ele confia. Ele tem realmente esse perfil de escutar, de rever algumas posições? Tem, né? O Bolsonaro, ele é uma pessoa que é muito impulsiva, mas ele também é uma pessoa que ouve, né? Então, todo mundo percebeu que durante a campanha ele teve humildade, ele falou do que não entendia e que tinha uma equipe que cuidava daquilo do que ele não conhecia, que ele precisava respeitar. Então, ele é uma pessoa que ouve, é uma pessoa que segue orientações e eu acho que a gente não vai ter dificuldade no governo de encaminhar para um trabalho tranquilo, né? Uma relação tranquila. Quem são as pessoas que Bolsonaro mais ouve, assim, dessa relação que ele tem hoje? Olha, ele tem uma equipe muito grande que trabalha nos bastidores, que a gente não divulga os nomes por questões... a gente tem vários momentos na política, então, assim, alguns nomes estão guardados, mas a gente sabe que ele hoje tem pelo menos alguns nomes declarados. O general Augusto Heleno, ele ouve muito. O Paulo Guedes também é um nome que ele escuta muito, que ele ouve muito. São pessoas que já são mais experientes e são ponderadas. Assim. E houve muita acusação dessa questão de caixa 2, né? E aí eram caixa 2 ou eram doações ou ajudas voluntárias? Como é que vocês fizeram para lidar com esse movimento na campanha? Na verdade, a campanha de Bolsonaro, eu acho que foi uma coisa muito maior do que todos esperavam, né? Até para a gente que coordenou a campanha, nós tínhamos uma visão e aquilo foi bem mais ampliado do que o esperado. A campanha, eu acho que a gente pode dizer que foi 90% espontânea. Então, a gente tentava organizar esses eventos para que acontecesse dentro da legislação eleitoral. Em relação às acusações de Caixa 2, a gente nega, claro. Nós tínhamos muitas pessoas que queriam contribuir com a campanha e que até às vezes desconheciam a legislação eleitoral e produziam material ou organizavam eventos que fugiam ao nosso controle. Muitas vezes a gente sabia dos eventos já através de redes sociais ou através da própria imprensa. Nós tentávamos coordenar tudo, mas era uma coisa que era muito grande e que a gente não conseguia controlar. O presidente nacional do partido, Luciano Bivar, ele é daqui de Pernambuco, né? Essa questão do presidente ser daqui pode trazer um pouco de uma presença maior do presidente da República aqui no estado, porque o governador apoiou Fernando Haddad, né? Como é que pode se dar essa construção de uma ponte? Assim, isso já está sendo conversado dentro do partido? Existem projetos de Bivar para aproximar aí essa relação? Na verdade, eu acho que até o próprio Bivar tem dado entrevistas e tem falado, assim como também Bolsonaro, que os projetos e as emendas, podemos dizer emendas, elas não vão vir com capas, elas não vão ter coloração. Então, Bolsonaro próprio tem declarado que ele não vai ter tratamento diferenciado para aqueles parlamentares ou governadores que não o apoiaram. Nesse caso aqui no Nordeste, a gente sabe que o PT e a oposição foi muito forte, mas não tem
no governo essa postura de dificultar as coisas para o Nordeste. O próprio Bivar tem falado também que ele pode ser uma ponte, mas que a intenção de Bolsonaro é trabalhar diretamente com os municípios e, se possível, com os estados, sem discriminação de cor ou de apoio que ele tenha tido na eleição. Érica, em Pernambuco, Jair Bolsonaro ganhou em 2 municípios apenas. 2 municípios não. Em Santa Cruz do Capibaribe, o único município, e na ilha de Fernando de Noronha, que também não foi uma diferença tão grande, mas ganhou lá. Mais de 700 votos, não é isso, em Fernando de Noronha. Isso. Ao que vocês atribuem esses 2 municípios que foram até motivo de, dentro do governo, Paulo Câmara, as pessoas foram pesquisar para saber o que tinha acontecido, né, que nesses locais, principalmente em Santa Cruz do Capibaribe, Bolsonaro tinha tido um desempenho melhor do que Fernando Haddad. O que vocês atribuem esse resultado? Nós acreditamos, foi uma surpresa até para a gente também, mas assim, eu acho, e aqui na coordenação a gente acredita que pelo perfil dos municípios, um município que ele não tem aquela dependência tão grande ao assistencialismo, a um Bolsa Família. Santa Cruz do Capibaribe é um polo têxtil, né, um polo empresarial, então as pessoas já têm uma independência maior vamos dizer, da economia. Assim como em Fernando de Noronha, que tem um perfil turístico muito acentuado, e as pessoas dependem muito menos daqueles programas assistenciais do PT. Então a gente acredita que esse perfil fez diferença na hora da votação. E aí existe já uma estratégia de vocês para o Nordeste para atender, de repente marcar mais presença nessa área, onde nos 9 estados Fernando Haddad saiu vitorioso? Na verdade, sim, o Bolsonaro tem 2 políticas, eu acho que seriam muito fortes e trabalharia muito bem no Nordeste, que é a questão da energia renovável, né, a energia eólica, a energia solar. O Nordeste tem um potencial muito grande para isso e é um dos projetos que fazem corpo no programa de Bolsonaro. Além disso, ele também tem um trabalho de combater a corrupção no Bolsa Família. Isso daí possibilitaria aumentar o valor e ainda oferecer um 13º, que eu acho que atenderia muito a população mais pobre no Nordeste, né? Nós temos em torno, no Nordeste, de 14 milhões de pessoas pobres ainda, que são aquelas que não conseguem atender as calorias, não conseguem atender diariamente as calorias para as pessoas da família. Então isso é uma questão que eu acho que atingiria muita gente no Nordeste. Agora, Érica, se fala bastante do Nordeste, mas Bolsonaro teve uma inserção muito forte também no Norte, que é um eleitorado que também tinha muita presença do PT. Vocês venceram em 2 estados, em Rondônia e em Roraima, e tiveram, se eu não me engano, a maior votação proporcional do Bolsonaro, acho que foi no Acre. Exatamente. Então, aqui se dá essa inserção maior nesses eleitorados tão atribuídos ao PT no passado? Na verdade, assim, no Norte nós tínhamos carros-chefes, que eram candidatos a governador, que também elevava a campanha a um patamar mais fácil de ser trabalhado. A gente acredita que por esse trabalho majoritário nos estados, a gente teve uma votação maior. Em Rondônia e em Roraima nós tivemos governadores eleitos, né, são estados lá do Norte, e com uma votação expressiva. 2 governadores lá foram de virada, né? Então assim, foi uma surpresa boa e eu acho que veio mais dessa situação que a gente tinha lá, que era de candidaturas majoritárias. E muitos nomes novos que você estava dizendo, né? O PSL ele não fez aquele trabalho de base que os partidos tradicionais geralmente fazem de ir em candidatos de mandato, né? São nomes novos que estão... Exatamente. Os 3 governadores eleitos, por exemplo, são todos 3 nomes novos, né? 2 têm carreira militar e são pessoas novas na política, né? Santa Catarina, a gente tem um governador eleito, de que ele saiu de lá a primeira candidatura e também tem esse perfil militar, ele também tem um perfil, exatamente, tem um perfil militar, primeira candidatura, e saiu eleito. E assim, foi uma surpresa, porque até para o próprio comandante, ele também se surpreendeu, porque foi uma candidatura também de última hora, decidida de última hora, e um resultado positivo. Ele falou que assim que assumisse ia visitar o Dias Toffoli, né, o presidente. E já tem alguma coisa marcada já, Érica? A gente pode esperar alguma agenda? Não, assim, oficialmente não, né? A gente sabe que tem muita coisa que é divulgada que é
por especulação. Oficialmente a gente não tem ainda uma agenda dessa relação com o judiciário. Houve um atrito ali no final por conta daquela declaração do Eduardo Bolsonaro em relação a fechar o STF com um cabo e um soldado, né? Vocês que trabalham com comunicação, é difícil, né, lidar com essa boca nervosa, digamos assim. Impulsividade, né? Vocês já estão, assim, com algum trabalho específico nessa área de meio que... Vocês atribuem uma impulsividade a isso? Tem coisa, por exemplo, que Bolsonaro fala, ou que Eduardo Bolsonaro fala, que na prática vocês têm consciência que isso não pode ser aplicado? Nós trabalhamos diariamente, né, tentando controlar essa impulsividade, né, que é uma impulsividade na família, não é só do próprio candidato, do próprio presidente eleito. É uma coisa que a gente trabalha diariamente, porque a gente sabe que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. A gente sabe que na prática aquilo ali não se aplica, mas que depois que está falado ali tem um efeito muito negativo e para desfazer um efeito desse dá trabalho. Quais foram os momentos mais difíceis assim dessa campanha, de vocês contornarem? Porque a gente sabe que quem trabalha com comunicação, quem faz assessoria de imprensa, tem um pouco esse perfil de apagar incêndio, né? Tem que apagar o incêndio. Quais foram os momentos assim que mais pegaram, que foram mais difíceis para vocês? Eu vou pegar o último, né, agora, né? Da declaração do Eduardo, que foi um tumulto e a gente precisou apagar muito incêndio, porque você brigar com justiça e com o Supremo é uma coisa que é bem delicada. Então, assim, eu acho que de todos os momentos que nós vivemos difíceis, esse foi um dos momentos, até o mais recente, que a gente teve que trabalhar muito. Agora, Érica, quando saiu o resultado da vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro, a oposição falou muito na palavra resistência. Inclusive, já essa semana, teve manifestações de rua convocadas pelo PSOL, falando muito em resistência. Como é que vocês veem? Ele mal sentou, nem sentou na cadeira e já a oposição indo para a rua. Nós até achamos, eu acho que isso é uma piada, né? Porque ainda se fala em resistência, a resistência não só foi durante a campanha. E eu acredito que a gente pensa que essa resistência que ele está aí se propondo a fazer só pode ser contra o voto popular, porque foi uma eleição democrática, ele venceu nas urnas, foram 57 milhões de brasileiros que acreditaram, então ele vai ter que lutar contra os 57 milhões de brasileiros. Na verdade, não é contra um presidente eleito. O presidente foi eleito democraticamente, por maioria, e é preciso que isso seja respeitado, né? É preciso que o Estado de Direito seja mantido e que a democracia seja, de fato, respeitada. Vocês estão preparados para a oposição, que dizem que o PT é até melhor de posição, às vezes, de ser oposição do que ser governo, né? Não, inclusive o debate que existiu com Ciro Gomes foi esse, porque o pessoal do PDT chegou a dizer na reunião da Executiva Nacional entre apoiar ou não o PT, né? Chegou a dizer que o PT, se fosse o contrário, se o PDT estivesse na disputa, o PT preferia torcer para Bolsonaro ganhar, para o PT protagonizar a oposição, do que ser apêndice no governo do PDT. Exatamente, né? A gente sabe que muito do histórico do PT, né, do partido, ele cresceu também como oposição, né? Então eles são especialistas em oposição. Mas eu acredito que um governo que conta com uma opinião pública muito favorável, assim, eu acho que vai ser um pouco conturbado, mas eu acho que não vai ser tão difícil quanto a gente imagina. O outro aspecto, em questão que a gente percebeu ali em São Paulo, né, o Ibope, na semana anterior à eleição, são duas questões de pesquisas que eu acho que chamam a atenção. Antes de dar essa reviravolta na campanha, as pesquisas davam que Bolsonaro perderia no segundo turno para todos os candidatos. Exatamente. Não sei se vocês atribuem que, devido a isso, o PT levou tão mais adiante, assim, segurou essa coisa do Haddad, demorou a botar Haddad na campanha e tal, talvez por uma confiança aí de que Bolsonaro perderia. Isso se inverteu. O outro aspecto foi a questão de São Paulo, que o Ibope, na semana anterior à eleição, disse que tinha havido uma virada em São Paulo, que dava 51 para Haddad e 49 para Bolsonaro. No entanto, a cidade de São Paulo é um reduto tucano. E aí, como é que vocês fizeram uma análise aí dessa questão da virada? Porque deu um fôlego a campanha de Haddad ali no final, e quando as urnas foram abertas, o resultado foi diferente. Na verdade, nós não acreditávamos nessas pesquisas, né? Nessa virada, a gente via que essa virada era uma coisa mais superficial, maquiada, né? Uma jogada de marketing manipulada
porque nós estávamos nas ruas, nos sentimentos ali diretamente ligados com as pessoas, e a gente via que aquele sentimento que era passado à grande mídia não era aquele que a gente estava vivendo nas ruas. Então, para a gente não foi uma surpresa, né? Nós acreditávamos na vitória, como se concretizou em São Paulo, a terra do próprio Haddad, né? Onde ele, dentro de um estado do tamanho de São Paulo, ele ganhou apenas em 14 municípios. Bolsonaro, em todos os outros, 631 municípios, foi vencedor e com a maioria dos votos, mais de 60% de votos. Chegaram a dizer, inclusive, que Dória estava atrapalhando a situação de Bolsonaro lá em São Paulo, né, quando deu isso nas pesquisas. Mas na campanha vocês não chegaram a aferir essa interferência prejudicial? Não. E a relação de Dória com Bolsonaro é uma relação... Não, na verdade, sim, o Dória se aproximou, né? Ele tentou um contato com o Bolsonaro, que até o próprio Bolsonaro evitou, né? Eles não chegaram a sentar e conversar e fechar nenhum acordo, mas a gente viu que o Dória se inclinou, né, para apoiar a campanha do Bolsonaro, mas é uma relação um pouco distante. Ele tinha essa estratégia de não se aproximar de nenhum palanque nos estados para não dividir o eleitorado dele, né? Tinha Exatamente. Essa estratégia. Essa é uma marca até dele, né? Ele não utilizou de palanques nem de políticos para alcançar as pessoas. O contato dele e a ligação dele era direta. Érica, e agora, para os próximos passos, está se falando em reforma da Previdência, da bancada, Bivar disse que vai ter uma reunião, provavelmente na semana que vem, para definir essa unificação da bancada e deve tratar desses assuntos. Quais são as outras prioridades, assim, que já estão nos primeiros passos, além dessa questão da transição, dos ministérios? Tem um prazo aí do partido estabelecido para definir esses ministérios? Como é que vão ficar? Vão ser 15 ministérios de fato? Está fechado isso? Não, assim, em relação à composição e à montagem do governo, né, eu tenho acompanhado um pouco distante, porque eu estava aqui em Pernambuco com Luciana, e Luciana, a gente ainda não retornamos a Brasília, né, até a próxima semana é quando ele começa a agenda, e aí se aproxima dessas montagens e discussões, mas em relação a isso a gente não tem ainda uma definição de prazos e de quantidade de ministérios fechados. Então, o cafezinho chega ao final, passa rápido como sempre. Muito obrigada, Érica, pela atenção. Volte mais vezes para conversar. Obrigada, Carol. Obrigada, Renata. Obrigada, Carol também. Voltamos semana que vem. Agora semana que vem. Tchau, tchau.